Desde jovem, o pesado fardo de ser um herói que precisava salvar o mundo caiu sobre os ombros de um garoto. Pessoas de todos os lados o chamavam por ajuda. Para uma criança, era difícil aceitar esse destino, e ele perguntou à mãe mais de uma vez por que as pessoas o chamavam de herói e por que ele tinha que ser um para elas. Ele queria muito escapar disso, pois esse destino era difícil e doloroso, mas sua mãe apenas colocou a mão em seu ombro e o empurrou para o mundo cruel, dizendo que ele era a esperança de todos, e por isso precisava ser forte. Todo machucado e exausto da batalha, Kim Song-in estava se recuperando no chão de concreto, sob a chuva. Seu corpo doía, mas ele precisava se levantar, pois ainda havia muito trabalho a ser feito nesse mundo destruído. Depois de um breve descanso, ele se pôs de pé, pegou sua espada e olhou para baixo. Sob a chuva intensa, vários monstros o aguardavam, ansiosos para lutar. Sorrindo e soltando um suspiro, ele pensou que, como sempre, não havia tempo para descansar por causa deles. Além disso, dessa vez, havia mais inimigos do que nunca. Mesmo tendo um coeficiente mágico de 97 e sendo de rank 9, a quantidade absurda de criaturas poderia causar muitos problemas. Mas não havia escolha, ele precisava eliminá-los. Sem medo, ele saltou do alto para enfrentá-los e mandá-los de volta para onde vieram. Porém, era exatamente isso que os monstros esperavam. Assim que o viram atacar, rugiram em coro, cheios de satisfação. Antes que pudessem reagir, a lâmina da espada passou por eles, tirando suas vidas. A cada monstro derrotado, Kim Song-in ganhava mais confiança. Ele reuniu toda a sua força e golpeou o chão com a espada, criando uma onda tectônica que lançou várias criaturas para longe. No entanto, apesar de sua força, o cansaço se aproximava rapidamente. O problema era que os monstros não diminuíam, pelo contrário, pareciam aumentar. Foi então que um homem enorme o observou e disse que ele era, de fato, um verdadeiro herói da humanidade. Esse homem se apresentou como Fafnir. Admirando o poder de Kim Song-in, ele reconheceu que ele merecia fazer parte de algo grandioso. Mas, para isso, precisava derrotá-lo e tomar seu imenso poder. O golpe de Fafnir foi devastador. Kim Song-in foi lançado vários metros para trás. O impacto abriu cortes, sua sobrancelha sangrava e seus músculos doíam ainda mais. Seu nível de fadiga chegou a 97%. Quando olhou para Fafnir, pensou que aquele realmente era o fim. Até mesmo os monstros ao redor pararam para assistir, em silêncio. A um passo da derrota, ele se preocupou por não conseguir proteger ninguém. Fafnir, no entanto, gritou para ele parar de dizer besteiras e apontou o punho em sua direção. Então, tudo escureceu. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava borrado. Ele demorou a perceber que ainda estava vivo. Algumas pessoas estranhas o cercavam, rindo e chamando-o de Kim Soo-yoon, dizendo que ele havia desmaiado de repente. Ele arregalou os olhos ao perceber que ainda estava vivo. Levantou-se como um fantasma, seu olhar vazio, assustando os que estavam ao redor. Mas ele não prestou atenção neles. Apenas olhou para suas próprias mãos, fitando-as por um longo tempo. Foi quando notou que o sol brilhava forte e o céu estava azul. Um garoto de cabelo branco se irritou com a reação confusa dele. Eles achavam que ele estava apenas dormindo e falando coisas sem sentido sobre alguém chamado Fafnir. Mas, já que ele acordou, era hora de lutar. O líder do grupo o agarrou pela camisa e disse para ele parar de falar bobagens, recomendando que apertasse os dentes. Kim Song-in não conseguia acreditar que ainda estava vivo. O punho do garoto estava prestes a acertar seu rosto, mas, instintivamente, suas mãos bloquearam o golpe. Seu corpo se moveu sozinho, desviando tão rápido que ele nem percebeu. Era o momento perfeito para revidar. Seu punho atingiu o rosto do agressor, que foi lançado alguns metros para trás, caindo de pernas para o ar. Kim Song-in percebeu que havia algo errado. Ele nem sabia como aquilo aconteceu. Segurando o rosto inchado, o agressor gritou que agora ele estava acabado. Mas, antes que algo pior acontecesse, um jovem interrompeu a confusão gritando que a polícia estava chegando. Enquanto fugiam, os garotos disseram a Kim Soo-yoon para não faltar à escola no dia seguinte, pois ele iria se arrepender. Foi então que Kim Song-in percebeu algo estranho. Eles estavam chamando alguém de Kim Soo-yoon, mas seu nome era Kim Song-in. Ainda segurando o estômago, ele se levantou, cheio de perguntas. Percebi um telefone jogado no chão. Peguei-o, pensando que devia pertencer a algum daqueles caras que gostam de carregar coisas caras, mas o aparelho parecia ter uns 20 anos de idade. Quando vi um rosto refletido na tela escura e apagada, fiquei completamente perplexo. Quem era aquela pessoa na reflexão? No ano de 2042, o mundo chegou ao fim quando masmorras começaram a surgir em diferentes partes da Terra e monstros começaram a emergir delas. Esses eventos ficaram conhecidos como o Surto e destruíram a paz no mundo. Mas, por outro lado, havia pessoas que decidiram lutar contra essa catástrofe. Essas pessoas passaram a ser chamadas de Despertos, e ele era um deles.
Mesmo depois que todos foram derrotados, ele foi o último a permanecer de pé, lutando contra o monstro restante, o último dos humanos e o desperto mais forte. Durante seu interrogatório na delegacia, o policial lhe fez várias perguntas e começou querendo saber seu nome. Quase dizendo seu antigo nome, o oficial o interrompeu e afirmou que ele era Kim. Depois, perguntou sua data de nascimento, pedindo que respondesse rapidamente, pois ele estava demorando muito para pensar. Olhando para o calendário ali, tentou se lembrar. Se a memória não falhava, o ano deveria ser 2042, mas parecia que o tempo havia retrocedido 20 anos. Depois de pensar, respondeu que tinha 19 anos e percebeu que sua aparência realmente correspondia à idade. O policial então perguntou seu endereço, mas ele não sabia. O homem ficou irritado porque não conseguia se lembrar de nada, além de seu nome e data de nascimento. Sentado, mergulhado em seus pensamentos, ele refletiu sobre o que havia acontecido. Fafnir me matou com certeza. Então, isso pode ser um sonho ou algum tipo de magia, mas as lembranças pareciam reais. Ele realmente voltou no tempo, mas o que aconteceu com o presente? O que ele deveria fazer agora? Como poderia voltar para seu corpo original? Ele tinha muitas perguntas. Exalando cansado, o policial se levantou, vendo que a conversa não estava indo a lugar nenhum, e disse que sua mãe chegaria em breve, então ele deveria esperar. O oficial ainda aconselhou que, quando saísse da delegacia, fosse direto para casa e evitasse canteiros de obras, porque foi lá que aconteceu. Essas palavras o deixaram intrigado. O que ele quis dizer com isso? De repente, uma mulher entrou correndo e imediatamente segurou seu rosto, perguntando desesperada por que ele estava ali. Depois de observá-lo bem, ela se acalmou e com mais tranquilidade perguntou se ele estava bem, chamando-o de filho. Ele a olhou, surpreso, e começou a perceber que aquela era a mãe do verdadeiro dono do corpo em que estava. À noite, ao chegar em casa, sua mãe perguntou como ele ainda não havia decorado o endereço. Ele respondeu rapidamente que devia ser por causa do estresse da mudança. Ela concordou, dizendo que isso fazia sentido, mas comentou que achou estranho seu filho estar falando de maneira tão formal, já que normalmente não falava assim. Ele se perguntou o que deveria dizer e se deveria se desculpar por toda essa situação. Sua mãe então lhe entregou um lenço para limpar o rosto, dizendo que sabia que as outras crianças sempre o intimidavam e que aquilo devia ter acontecido por culpa delas. Ela pediu que, da próxima vez que isso ocorresse, ele fosse até ela, sem medo. Segurando sua mão, prometeu que não permitiria que aquilo acontecesse de novo. Enquanto caminhavam, ele percebeu que as ruas estavam estranhamente vazias. Não havia ninguém por perto. Então, nos arbustos próximos, um animal de garras afiadas e pelo branco os observava atentamente. Sua mãe perguntou por que ele havia parado e por que não continuava andando, mas algo dentro dele o alertava. Ele ouviu um som, algo estava se aproximando e ficando mais alto. Quando se virou para ver o que era, avistou um lobo correndo em sua direção. Sem pensar duas vezes, jogou-se para o lado para proteger sua mãe e afastar o animal. Assim que parou, olhou bem para a criatura e percebeu que não era um lobo comum. Aquilo era, sem dúvida, um lobisomem. Naquele momento, ele finalmente entendeu o que o policial quis dizer. Em 2022, os surtos aconteciam com mais frequência, e era possível que monstros tivessem começado a aparecer no centro da cidade. A questão agora era, como enfrentá-los? Primeiro, ele precisaria de uma arma. Foi então que notou um guarda-chuva às suas costas. Segurou-o firmemente e se colocou na frente da mãe, que estava apavorada. Ela havia ouvido no noticiário que os monstros já tinham sido eliminados. Não havia nada com o que se preocupar. Olhando para os lobisomens, ele pensou que, mesmo não estando totalmente ligado àquele corpo, ainda tinha uma chance de enfrentá-los. Enquanto esperava o ataque de um deles, poderia ter ferido um com um guarda-chuva e até afastado o segundo. No entanto, o outro lobisomem agarrou o guarda-chuva com os dentes e avançou, olhando ameaçadoramente para sua presa. Kim Soo-yoon não conseguia acreditar que não era capaz de derrotar um monstro de nível tão baixo. Se estivesse em seu verdadeiro corpo, poderia acabar com eles com um único golpe. Ele desejava estar desperto naquele momento para que tudo fosse diferente. Mas enquanto isso, outro lobisomem surgiu pelo lado. No entanto, ele não chegou a atacar, pois sua mãe interveio, pulando sobre ele e conseguindo derrubá-lo. Eu não esperava por esse desdobramento e não conseguia desviar o olhar. A mãe de Kim Soo-yoon conseguiu ajudá-lo, mas sofreu uma queda grave, ficando ferida. Sem hesitar, Kim Soo-yoon chutou o lobisomem no estômago para afastá-lo. Ele correu até sua mãe para verificar se ela estava bem, mas ela estava inconsciente. Ele a levantou e tentou despertá-la pouco a pouco. Mesmo ferida, ela sussurrou que estava bem e que o mais importante era que ele saísse vivo dali. Os lobisomens despertaram novamente, prontos para atacar. Suas bocas estavam cheias de saliva e seus olhos estavam fixos neles. No entanto, de repente, sentiram uma energia sombria e perigosa emanando do jovem. Ele se virou para eles e, em um tom calmo e baixo, disse que eles tinham um último desejo. Num instante, as feras tremeram. No olhar de Kim Soo-yoon,
conseguiram ver o próprio fim. Para se salvar, fugiram a uma velocidade incrível. Mas Kim Soo-hyun gritou atrás deles, dizendo que não os deixaria escapar e que definitivamente os encontraria. No entanto, de repente, seu corpo cedeu e ele caiu no chão sem nem entender o que estava acontecendo. Seu rosto ficou coberto de suor e ele percebeu que aquele corpo tinha pouca resistência, o que significava que era extremamente fraco. Ao despertar, ele pegou sua mãe nos ombros, mesmo sendo difícil para ele, mas era hora de ir para casa. Ele parou por um momento, olhou ao redor e percebeu que ainda não sabia onde sua casa ficava. Felizmente, encontrou seu endereço na carteira, pois havia vagado inconsciente pelas ruas. Ao chegar, deitou sua mãe no sofá, mas ela ainda estava desacordada. Durante todo o tempo, ela dizia que ele ficaria bem, pois ela estava ali para protegê-lo e que ele deveria apenas fugir. Mas Kim Soo-hyun não conseguia acreditar nisso. Ele se perguntou por que sua mãe estava disposta a se colocar em tanto perigo por ele. Olhando para suas próprias mãos, sentiu frustração. Como aquele corpo era tão fraco ao ponto de não conseguir enfrentar alguns monstros? E além disso, por que ele estava repetindo os mesmos erros de sua vida passada? Ele respirou fundo e se acalmou, pois sabia que manter a calma era crucial naquela situação. De repente, um portal se abriu atrás dele, e uma voz anunciou que o usuário havia sido reconhecido. O portão se abriu para Kim Soo-hyun e uma missão foi preparada para ele. Ele ficou parado, observando. Era o portão do abismo. Isso significava que aquele corpo tinha algum tipo de talento desperto. E também significava que ele poderia começar de novo como Kim Soo-hyun. Ele se lembrou que, em 2022, também começou como uma pessoa comum. Mas desta vez, havia uma diferença. Ele estava entrando no abismo mais cedo do que antes. Sem hesitar, ele entrou na torre de testes. A torre de julgamento e o abismo eram o mesmo lugar, um vazio onde vários demônios viviam e sofriam eternamente. Assim que alguém limpasse o primeiro andar, poderia ser considerado desperto. Com cada andar conquistado, o poder da torre aumentava. Por isso, muitos tentavam subir o máximo possível. No entanto, o sistema dentro da torre era mais importante do que os andares em si. O sistema então pediu que ele escolhesse um nível de dificuldade de 1 a 10. Sem hesitar, ele escolheu o nível 10. Apesar de ser apenas o primeiro andar, quanto maior o nível, mais fortes seriam os inimigos e, consequentemente, melhores seriam as recompensas. Mas, é claro, o risco também aumentava. O exame do primeiro andar da torre começou. Um teste de nível 10 foi criado. Ele escolheu essa dificuldade por causa das recompensas e esperava conseguir lidar com isso. No passado, sempre escolhia o nível 8, mas dessa vez, mudou sua mentalidade. Precisava se esforçar ao máximo, pois, se seguisse o mesmo caminho da vida passada, teria o mesmo fim. Então, o sistema o cercou com armas. Ele ofereceu a escolha da arma que quisesse, e quando os primeiros monstros apareceram, o sistema desejou boa sorte e informou sobre o início do exame. Algumas horas depois, a noite caiu sobre a cidade e a lua surgiu no céu, iluminando as casas. Em uma das ruas, lobisomens atacaram um homem que gritava e implorava por ajuda. Num instante, Kim Soo-hyun apareceu, dizendo que finalmente os havia encontrado. Como prometido, eles não tiveram tempo de machucar o homem antes que ele conseguisse se defender de um deles com a ajuda de um guarda-chuva que pegou no parque. Com isso, ele conseguiu derrotar o primeiro lobisomem. Então, vi como o outro ficou paralisado de medo. Gritei para ele parar de se preocupar, pois logo se juntaria ao amigo. O sistema imediatamente informou que Kim Soo-hyun havia concluído o primeiro andar com nível de dificuldade 10. As notícias relataram que, recentemente, a quantidade de terras disponíveis para cultivo havia triplicado. De repente, masmorras e a torre do exame surgiram, gerando muitas discussões. Ninguém sabia o que eram no início, mas o interesse cresceu rapidamente. Com o tempo, as pessoas descobriram novas formas de usar a energia das chamadas pedras etéreas, fazendo com que seu preço disparasse. As recompensas encontradas nas masmorras afetaram não apenas o dia a dia, mas também a economia dos países que ficaram ricos e famosos por limpá-las. Em alguns lugares, um fenômeno chamado surto foi observado, onde monstros fugiam do subsolo para o mundo real. À medida que as masmorras se fortaleciam, monstros cada vez mais poderosos começavam a invadir o mundo. Em 2028, essa catástrofe destruiria o planeta. Em uma tarde ensolarada, dentro da torre do exame, algumas pessoas discutiam suas classificações e os desafios que enfrentaram, mas todos estavam interessados em um nome no quadro de classificação. O primeiro colocado tinha 2.230 pontos, enquanto o segundo tinha apenas 904, uma diferença enorme. Esses números pareciam irreais, o que indicava que uma nova estrela havia surgido. Todos queriam saber quem era Kim Soo-hyun.
Quando entrei naquele lugar, suspirei aliviado, pois fazia muito tempo que não estava ali. Na minha vida passada, a Torre do Exame era um mundo vasto, onde um grande número de despertos se reunia para explorar os andares. Cada andar era um mundo próprio, com culturas e climas distintos, mas todos tinham algo em comum. Antes de subir, era necessário conquistar uma certa quantidade de pontos no primeiro andar. Depois de eliminar todas as criaturas do primeiro andar, finalmente pude respirar um pouco. O sistema confirmou que eu havia passado. Mas pensei que, se não fosse pelas minhas memórias do passado, não teria conseguido superar o nível 10 de dificuldade. Além disso, percebi algo curioso. Quanto mais eu lutava, mais lembranças retornavam. Com esse ritmo, senti que poderia chegar até o fim. O sistema também reconheceu meu desempenho e me concedeu uma grande quantidade de pontos por completar um desafio tão difícil. A vantagem disso era que minhas habilidades estavam crescendo mais rápido do que antes. Fiquei satisfeito com os pontos recebidos, pois isso significava que eu já poderia fazer compras. Bem ali, onde eu estava, havia uma livraria cheia de coisas interessantes. Uma jovem estava no balcão e me cumprimentou com um sorriso. Ela percebeu que eu era recém-chegado e me perguntou o que eu precisava. Ela era uma comerciante de habilidades da raça elfa negra e ofereceu ajuda caso eu tivesse dificuldade em escolher algo. Mas eu já sabia o que queria: uma habilidade de salto e uma habilidade de transformação. Ela gostou da escolha, mas ficou surpresa quando perguntei se podia comprá-las, pois o salto custava 150 pontos e a transformação 1000 pontos. Enquanto ela falava, coloquei a mão sobre o balcão e paguei tudo de uma vez. No entanto, ela gritou, chocada. Achava que havia algo errado com os pontos que eu tinha, pois ninguém nunca havia acumulado mais de 1000 pontos no primeiro andar. Então, me perguntou se eu realmente vinha de lá. Kim Soo-yoon sorriu e respondeu que sim, que estava apenas subindo. Disse que era apenas um cliente comum. Um rapaz que estava por perto observou toda a conversa. Depois de terminar as compras, abri meu inventário para verificar o que havia adquirido: uma espada, uma lança, ataduras, remédios e comida. Também comprei 2 livros de habilidades para analisá-los. Cada habilidade exigia um certo nível de mana e ficava mais forte conforme fosse aprimorada. O Mana Catalyst também era bastante importante, mas só podia ser comprado em um nível baixo. Ele aumentava o nível de mana e a regulava de acordo com as habilidades do usuário. Esse item poderia ser adquirido na loja após o término dos exames e ajudava a elevar o poder mágico ao nível desejado. Era fácil não notar esse item ao olhar a loja, pois a atenção estava sempre focada nos próximos andares. Mas, para aqueles que prestavam atenção, era possível encontrar tesouros escondidos. Ter memórias de uma vida passada era algo muito útil, pois permitia saber sobre transformações e catalisadores que eram bastante vantajosos nos estágios iniciais. No entanto, ele foi interrompido por um rapaz que se aproximou por trás, pediu desculpas e perguntou se poderia ter um momento de sua atenção. Ao se virar, no início ele não reconheceu o garoto e ficou preocupado, pois não tinha percebido sua presença por 3 segundos inteiros. Mas o menino sorriu e pediu desculpas novamente, dizendo que não queria assustá-lo ou constrangê-lo. Ao observá-lo melhor, viu o suor escorrendo pelo rosto do garoto e, de repente, uma lembrança veio à mente. Uma imagem dele em pé sobre uma pilha de corpos que havia derrotado com espadas nas mãos. Seu nome era Choi Hak-jun, um gênio entre os despertos do abismo. No entanto, no futuro próximo, ele seria o responsável por uma grande tragédia ao destruir todos os membros de uma poderosa guilda. Kim Soo-yoon percebeu que esse cara tinha uma aura muito mais sanguinária no passado e perguntou o que ele queria. Então, Choi Hak-jun confessou que estava seguindo Kim Soo-yoon desde o momento em que ele entrou na loja, pois achava que ele tinha um ótimo olho para comprar equipamentos. Por isso, fez uma pequena proposta: se ele gostaria de se juntar à sua equipe. O próximo desafio estava no segundo andar, onde a missão era fugir com o tesouro do clã Charles Bow. Os membros malignos do clã viriam atrás dele, então seu objetivo era proteger o tesouro e sobreviver. Grandes lagartos bípedes, armados e caçadores de monstros altamente eficientes, estavam vasculhando a área em busca dele. Fugir dessas criaturas era extremamente difícil e a missão parecia ser mais complicada do que deveria. Afinal, o tesouro em si não tinha grande utilidade para Kim Soo-yoon, exceto pelo fato de que ele precisava protegê-lo. Ele começou a se perguntar qual seria a melhor estratégia para preservar o item. Decidindo agir, Kim Soo-yoon desceu de uma árvore na frente de um dos caçadores, sacando sua espada para iniciar o combate. O lagarto que estava mais à frente não teve a menor chance. Sua lâmina atravessou o monstro como se fosse manteiga. A missão de sobrevivência na floresta parecia ridícula, mas poderia ser interpretada como a necessidade de eliminar todos os inimigos no local. Além disso, derrotá-los rendia muitos pontos.
Como se moviam em grupos, as batalhas podiam ser longas, o que tornava mais vantajoso estar em equipe. Porém, como a dificuldade aumentava a partir do 5º nível, recrutar aliados seria complicado. Choi Hak-jun queria jogar no nível 8 de dificuldade, mas Kim Soo-yoon recusou, pois esse nível era muito baixo para ele alcançar seus objetivos. Então, o chefe dos monstros apareceu, montado em um grande lagarto, mas Kim Soo-yoon ficou apenas satisfeito por finalmente poder concluir a missão o quanto antes. Usando uma habilidade que havia aprendido, saltou para o alto da montanha e, com um único golpe habilidoso de sua espada, derrotou o chefe. O segundo andar da torre recompensava os vencedores com a habilidade única do tesouro do clã Charles, que podia curar qualquer ferimento e restaurar instantaneamente seu portador. Segurando o pingente em suas mãos, Kim Soo-yoon não esperava receber uma recompensa tão valiosa. Isso provava que eliminar os monstros, em vez de apenas fugir, era a melhor estratégia. Graças à transformação, ele conseguiu remover a habilidade de Berserker do chefe, que aumentava temporariamente suas capacidades físicas. Essa habilidade seria muito útil em situações difíceis. Embora a missão tenha sido desafiadora, os benefícios valeram a pena. Se continuassem crescendo desse jeito, eles definitivamente teriam sucesso dessa vez. Ao voltar para casa, Kim Soo-yoon ficou sem palavras ao ver uma mesa cheia de comida variada. Ele estava exausto e precisava exatamente disso. Sua mãe se desculpou, dizendo que aquela era a única maneira de agradecê-lo por tê-la salvado. Ela também acreditava que ele estava se esforçando muito nos estudos, então queria fazer algo especial para ele. No entanto, Kim Soo-yoon notou que sua mãe também estava muito cansada. Apesar dos ferimentos, ela ainda estava indo trabalhar. Mesmo assim, ela sorriu e garantiu que estava tudo bem. Ela não tinha nenhum problema em cozinhar para seu filho. Essas palavras o comoveram e ele se sentou à mesa. No começo, ele nem conseguia tocar na comida. Depois, com dificuldade, pegou a primeira colher de arroz, mastigou e sussurrou que estava muito grato a ela por aquilo. Mesmo que ele não pudesse ser seu filho de verdade, ele prometeu que a protegeria. Ela olhou para ele e ficou envergonhada por não conseguir nem tocar no arroz. O jeito como ele comia rápido e vorazmente deixava claro que estava com muita fome. Depois do jantar, ele se sentou ao computador para ver as estatísticas e ficou surpreso com a grande quantidade de pontos. Todos nos chats estavam falando sobre ele. O problema era que havia tantas mensagens que era impossível ler tudo. O ainda maior problema era que ele estava chamando muita atenção. Enquanto isso, em Seul, no distrito de Gangnam, havia um grande arranha-céu que era a sede da guilda AR. Choi Hak-jun estava sentado em um dos escritórios, mexendo no celular, até que algo chamou sua atenção. O homem que estava na sala com ele ficou surpreso ao ver que todas as conversas e notícias eram sobre um único cara, o que tinha mais pontos. Então, ele perguntou se Choi já tinha ouvido falar dele. Choi pensou por um momento, mas não fazia ideia de quem poderia ser, pois nunca o tinha encontrado antes. Afinal, a torre não era pequena. Então, um homem se aproximou e colocou a mão em seu ombro, dizendo que havia um assunto mais importante no momento. Ele estava curioso sobre o terceiro andar, percebendo que era um nível de dificuldade 8, mas ele não poderia sair sem causar problemas. Choi Hak-jun respondeu que estava procurando pessoas para irem com ele, mas, devido à dificuldade da missão, ninguém se ofereceu. Se fosse necessário, ele iria sozinho. O homem disse que, se Choi não conseguisse reunir pessoas, ele mesmo tentaria encontrar voluntários, mas recomendou que ele focasse apenas em passar pelo desafio. E depois de superá-lo, ele deveria lembrar-se da verdadeira missão que assumiu. Após a conversa, Choi foi para o seu quarto. Ele não gostava do chefe e não conseguia tirar aquele cara da cabeça. No começo, teve um palpite de que Kim Soo-yoon poderia ser o garoto da livraria, mas era pouco provável, pois ele não parecia forte. No fim, decidiu que o melhor era se concentrar no próprio caminho. Depois que o terceiro andar foi superado, os outros andares passaram rápido e sem dificuldades, como se nem estivessem lá. Sua mãe pensava que ele estava apenas estudando para os exames de admissão, e como recompensa, o deixou sair de férias. Antes de sair de casa, Kim Soo-yoon olhou para sua mãe e disse que ligaria sempre que pudesse. Então, sorriu e pediu que ela não ficasse triste, pois logo estaria de volta, e ela nem perceberia o tempo passar. Já havia se passado um ano desde o seu despertar, e ele já tinha subido 9 andares. Ainda assim, esperava que tudo fosse mais rápido. Estava nervoso após os exames, mas ao mesmo tempo, feliz por ter conseguido limpar o 9º andar tão bem. Então, chegou ao 10º andar, que demoraria muito mais para ser concluído. Mas essa também era uma oportunidade de se afastar um pouco de casa. Para os despertos que desafiavam a torre, o 10º
andar era uma barreira difícil de superar, pois a dificuldade aumentava a cada 10 andares. O curioso era que o 11º e os seguintes eram mais fáceis, então a maioria das pessoas escolhia desafios menores. Mas, por causa disso, os andares ficavam cada vez mais difíceis. Para superá-los, ele precisaria se tornar muito mais forte do que já era. Dentro de um ano, uma masmorra verde apareceria em Anã, causando um grande surto, a primeira vez que a humanidade estaria realmente ameaçada. Algum tempo depois, aconteceria o incidente em Kango, na véspera de Ano Novo. Era esse futuro que precisava ser mudado. Observando o lindo pôr do sol, ele pensou por um momento e decidiu que dessa vez ele mudaria tudo. E dessa vez, conseguiria proteger a todos. Depois de um tempo, ele chegou ao 10º andar da torre de exames. Lá, havia um homem sentado, que disse saber exatamente para onde ele estava indo. Ele não tentou impedi-lo, mas pediu que ao menos lhe desse uma moeda antes de entrar. Era o guardião do 10º andar. Kim estendeu a mão, refletindo sobre como a maioria das pessoas ignorava aquele mendigo e apenas passava direto. Mas o papel daquele homem era muito importante. Quando sua mão tocou a dele, Kim lhe entregou 5.000 pontos de conquista. O homem ficou surpreso, pois todos o ignoravam, mas Kim foi generoso. Kim sorriu e disse que as pessoas simplesmente não sabiam da verdadeira importância dele. O guardião agradeceu pelo presente e pelas palavras gentis, e em retribuição, decidiu compartilhar com Kim uma informação valiosa. Então, ele me pediu para compartilhar tudo o que eu sabia sobre o 10º andar. Embora fosse uma informação muito valiosa, não pude recusar depois de um presente desses. Coçando a parte de trás da cabeça, o homem olhou para ele e disse para ter cuidado com o chefe da vila. Isso era tudo o que ele podia dizer. Não havia mais nada para contar ou sugerir. Kim Soo-yoon achou que essa informação era um tanto ambígua, mas sempre se mostrou verdadeira. Então era o suficiente. O guarda desejou-lhe boa sorte e disse para ele ser mais cuidadoso antes de entrar. Logo depois, o sistema informou ao desperto Kim Soo-yoon que o 10º andar havia começado e pediu para ele escolher o nível de dificuldade. Sem hesitar, ele escolheu o nível 10, o mais difícil. A missão era encontrar o alvo do teste e derrotá-lo para sobreviver, se possível. Não muito longe da vila, uma de suas moradoras estava colhendo frutas silvestres. A garotinha estava feliz por finalmente ter conseguido encher uma cesta inteira de frutas. Ela pensou que se fosse tão boa naquele dia, talvez pudesse experimentar uma. De repente, uma enorme pata de um monstro lagarto apareceu diante dela. A menina correu desesperada, gritando por socorro enquanto o lagarto a perseguia. Olhando para trás, com lágrimas nos olhos, percebeu que não tinha chance de escapar. Somente um milagre poderia salvá-la. Kim Soo-yoon apareceu a tempo e pediu que ela se agarrasse firme. Ele então usou uma habilidade que havia roubado com a transformação de Berserker. Seus olhos começaram a brilhar em vermelho e uma força incrível tomou conta de suas mãos. Graças ao sistema, ele conseguiu derrubar a criatura gigante com facilidade. O sistema confirmou que ele havia derrotado uma enorme salamandra. Assim que seus poderes desapareceram, ele olhou para a criança e perguntou se ela estava bem. Depois, levou-a para casa. No entanto, ao chegar, a mãe da garota fechou a porta na cara dele e nem quis ouvir que ele a havia salvado. Ela gritava do outro lado da porta, recusando-se a acreditar, suspeitando que ele tivesse segundas intenções. No final, ela disse que não fazia sentido sequestrar crianças naquela vila, pois não havia nada para roubar. Percebendo que ninguém o escutaria, Kim Soo-yoon continuou andando pela vila, mas ficou incomodado com o fato de acharem que ele era um sequestrador. As ruas estavam vazias, e as pessoas espiavam das janelas e cantos das casas. O sistema então o informou que a vila estava em perigo e precisava ser salva. Além do clima sombrio, os moradores eram hostis a ele, tornando esse andar muito diferente dos anteriores. Porém, havia algo estranho na missão de salvar a vila. Parecia haver um segredo oculto, e ele precisava de mais informações. Os moradores continuavam se escondendo, apenas espiando para vê-lo partir. Isso era um problema, pois tornava quase impossível obter qualquer informação. No jogo, aqueles habitantes eram chamados de NPCs, criaturas que se pareciam muito com jogadores reais. Naquele andar, os NPCs o temiam como se ele fosse uma praga. A vila estava ansiosa e desesperada, lembrando tempos sombrios do passado, quando o mundo estava à beira do colapso. Sentado sob uma árvore, Kim Soo-yoon pensou que precisava encontrar alguém com informações para conseguir avançar, mas não havia ninguém por perto, nem mesmo formigas. Então, a garotinha que ele havia salvado apareceu, espiando por trás da árvore. Tio! Isso chamou sua atenção. Ela se aproximou rapidamente, despejou as frutas que havia colhido em suas mãos e correu de volta para a árvore. Apesar do medo, queria agradecê-lo por tê-la salvado. Surpreso com o gesto, ele olhou para a garota e suspirou. Queria retribuir
contribuir de alguma forma. Pegou um saco e perguntou se ela queria se aproximar por um momento. A menina se aproximou e, ao olhar dentro do saco, viu uma grande quantidade de comida deliciosa. Escolheu um pão inteiro e ficou radiante. Seus olhos brilhavam de felicidade enquanto enchia as bochechas de comida. Kim Soo-yoon perguntou se a fome era causada pela escassez de alimentos na vila, e ela confirmou que sim. Foi então que ele entendeu. As pessoas estavam frias e desconfiadas porque temiam perder sua comida. Os tempos estavam difíceis, mas a vila ainda resistia graças ao chefe da vila, a quem todos consideravam um herói. E o pai dela também pensava assim, porque o líder da vila trabalhava duro para protegê-lo. Ela perguntou por que ele veio ali. Sorrindo, ele disse que estava curioso para saber como o chefe da vila estava e que achou que poderia ajudá-lo ou lidar com os monstros perto da vila. A garota continuou dizendo que antes havia apenas um monstro e que os moradores não sabiam quando ele destruiria a vila, mas esses monstros não conseguiam chegar até eles, tudo graças ao líder da vila. Isso deixou tudo mais interessante e me fez pensar sobre essa pessoa. Assim que quis perguntar mais, dois homens se aproximaram. Eles tinham ouvido falar sobre um estranho que havia chegado à vila. O homem de barba os cumprimentou, ficou feliz em vê-los e se apresentou como o chefe da vila. Imediatamente, lembrei das palavras do porteiro antes de entrar. Eu deveria tomar cuidado com o líder da vila. O homem pediu desculpas e logo foi direto ao assunto. Disse que a comida estava em falta naquela área e que poderia ser um problema distribuir alimentos sem permissão. Ele esperava que o estranho parasse de fazer isso e ficaria muito grato se ele se controlasse e não exagerasse na quantidade diária. Kim Soo-yoon observava a situação com cautela, enquanto a garota até deixou seu pedaço de pão cair. Ele disse que era apenas um viajante que havia tropeçado na vila por acaso e que, se não se importassem, gostaria de ficar alguns dias. O chefe da vila então se virou para a menina e repetiu várias vezes que ela não deveria pegar comida sem permissão. A garota abaixou a cabeça, tremendo um pouco, e mal conseguiu dizer que sentia muito. Foi então que sentiu uma mão pousar sobre a cabeça dela, e ouvi: "Não tenha medo." Levantando-se, o viajante disse que havia compartilhado sua comida com ela e que não pretendia causar nenhum mal à vila. Ele então pegou uma bolsa espacial e a jogou no chão na frente deles, para que pudessem ver por si mesmos que havia comida suficiente para todos. O chefe da vila não acreditava que isso fosse possível. Havia muita comida, e o viajante prometeu compartilhá-la enquanto ficasse lá, desde que lhe dessem um lugar para ficar. Mesmo que isso não fosse suficiente, o chefe o interrompeu, dizendo que era mais do que o necessário. Ele pediu que o seguisse e o deixou ficar em uma das casas vazias. Enquanto passavam pela praça, ouvi um pregador chamando Deus para perdoar os jovens cordeiros. Foi aí que percebi que todos os moradores da vila estavam ali, ouvindo o homem no palco. Parecia uma cerimônia religiosa, pois a vila estava passando por um momento difícil, e não era surpresa que confiassem nos deuses. Já vi isso acontecer antes, quando o mundo está à beira do fim. As pessoas começam a enlouquecer de diferentes formas. Algumas se escondem atrás da fé, outras se recusam a aceitar a realidade e acabam cometendo atos terríveis. No fim, não sobra nada. Mas um momento me chamou tanta atenção que comecei a suar e cerrei os dentes. No palco, um homem ergueu as mãos e declarou que estavam fazendo aquele sacrifício, pois precisavam da generosidade de Deus. Então, ele soltou uma adaga e cortou uma corda. O chão abaixo de um homem amarrado se abriu, e ele caiu em um poço escuro e profundo. Assim que caiu, o poço se fechou com um estrondo, e gritos altos ecoaram lá dentro. Foi aí que percebi que aquele lugar era tão cruel quanto qualquer outro. As pessoas sentiam pena do homem, mas acreditavam que o sacrifício era necessário para salvar a vila. O líder da vila havia feito um pacto com o Deus da terra para protegê-los, e sacrifícios eram exigidos. O próximo sacrifício deveria acontecer em 3 dias, e para evitar escolher entre eles, já sabiam quem seria o próximo. O braço direito do líder informou que a cerimônia havia ocorrido conforme o esperado, mas ainda não tinham encontrado a próxima vítima. O chefe da vila então perguntou sobre o viajante, e a resposta foi que ele não estava fazendo nada de errado. Foi quando o chefe percebeu que poderia usá-lo como sacrifício para acalmar a vila. "Deus o trouxe até nós", disse ele, querendo oferecer ao viajante uma substância para fazê-lo dormir e jogá-lo no poço. A vila estava se tornando cada vez mais perigosa, e um pequeno sacrifício era necessário para o bem de todos. O líder olhou para o viajante e perguntou: "Você não gostaria de continuar vivendo como um morador da vila?" Sob a vila, uma serpente monstruosa se escondia, e ela se alimentava apenas de humanos. No entanto, havia um benefício: a criatura afastava os outros monstros, mantendo a vila segura. Agora, todos estavam em pânico, sem saber quando os monstros atacariam novamente. Mas o chefe da vila sabia que só havia uma coisa que ele podia fazer, e isso significava sacrificar os habitantes da vila. Então, ele não teve arrependimentos e precisava fazer isso como um herói. 4 dias depois, algumas pessoas, vestidas com capas e segurando tochas, aproveitaram a escuridão da noite. Eles queriam viver a qualquer custo e, sem hesitar,
poderiam ter sacrificado o viajante. No entanto, pediram desculpas a ele por suas ações, mas ele dormia profundamente por causa daquela substância. Enquanto cortavam a corda, o chefe da vila ainda tentava se convencer de que estava fazendo aquele sacrifício pelo bem da vila. Então, a corda se partiu, e Kim Soo-yoon caiu em um poço profundo e escuro. Assim como o homem antes dele, ele caiu em um lugar onde vivia uma enorme serpente monstruosa que protegia sua futura ninhada. O chefe da vila desceu até a masmorra para verificar o viajante. Já havia passado um dia inteiro, então era provável que a serpente já o tivesse digerido. Se fosse o caso, teria que fazê-la regurgitá-lo. Ele se lembrou de que, daquela vez, os monstros vieram do norte, então precisavam garantir que a serpente estivesse lá para protegê-los. Mas, ao ver o que realmente aconteceu, sua boca se abriu em choque. Kim Soo-yoon virou a cabeça e olhou de canto de olho para ver quem tinha vindo ao seu encontro. Diante da serpente destruída, ele perguntou ao homem o que o havia trazido ali. O chefe tremia, suava e não conseguia entender como aquilo era possível. Mas, ao ouvir a palavra impossível, Kim Soo-yoon sorriu, pois o chefe falava como se aquele monstro nunca pudesse ser derrotado. O chefe da vila gritou que tudo aquilo tinha sido pelo bem da vila. Se aquela criatura não tivesse marcado seu território, outros monstros teriam atacado, mas suas palavras pareciam absurdas, pois aquilo poderia ter sido apenas para seu próprio benefício. O rosto do chefe mudou, mas ele não sabia que o garoto sabia de algo. Então, Kim Soo-yoon revelou o que sabia sobre o monstro. Ele se chamava Serpente Predadora e passava a maior parte do tempo comendo, dormindo e marcando território. Por isso, a maioria dos monstros evitava a área. Além disso, havia outro detalhe. A pessoa que alimentava a serpente nunca se tornava sua presa. Isso era apenas uma hipótese, mas parecia que o chefe queria se mostrar como um herói, alimentando os moradores ao monstro. Agora, ele estava sem nada, apenas com a serpente morta. Kim Soo-yoon disse que a hipocrisia dele havia acabado. As pessoas ficaram chocadas ao ver a cabeça da serpente e ouvir a verdade sobre o chefe da vila. Muitos perderam seus entes queridos, maridos, esposas, e não conseguiam acreditar que algo tão terrível estivesse acontecendo. O chefe da vila os enganava e os sacrificava para alimentar o monstro, mas, ao mesmo tempo, outros monstros não atacavam por causa disso. Então, perguntaram a Kim Soo-yoon o que fariam agora que ele havia matado a serpente. Ele respondeu que os ajudaria e lhes mostrou os ovos que a serpente havia deixado. As pessoas ficaram surpresas e chocadas. Ele entendeu o que estavam pensando, mas pediu que o ouvissem. Ele explicou que a serpente predadora tinha uma característica única: nunca atacava quem a alimentava. Com isso, eles poderiam criar serpentes e nunca mais precisariam se sacrificar. Os moradores fizeram uma pergunta lógica: como alimentariam as serpentes? Kim Soo-yoon disse que, no começo, ele mesmo caçaria monstros para alimentá-las. Mas, como era um viajante, um dia partiria. Então, eles teriam que caçar e alimentar as serpentes sozinhos. Um homem da multidão gritou que só tinham ferramentas domésticas e, na sua opinião, deveriam simplesmente matar os monstros. Kim Soo-yoon respondeu com uma pergunta: essa não é a vila de vocês? Se vocês não a defenderem, quem defenderá? Ele continuou dizendo que, se achavam difícil demais, poderiam simplesmente desistir e continuar se sacrificando. A falta de vontade de se proteger e a dependência constante dos outros era o que criava esses heróis. Talvez ele estivesse errado sobre aquelas pessoas. Talvez elas realmente tivessem perdido a vontade de lutar. Precisava pensar em outra solução. De repente, ouviu uma voz infantil vinda da multidão. Nós vamos fazer isso! A criança rapidamente se escondeu atrás da mãe. Kim Soo-yoon olhou para ela e reconheceu a menininha que ele havia resgatado e alimentado. Ela disse que não sabia o quanto poderia ser útil, mas queria proteger sua família. Kim Soo-yoon sorriu para ela. Ela era corajosa e uma boa garota. Ele se abaixou e disse: se todos unirem forças, tenho certeza de que poderão defender a vila. A garota prometeu ajudar com muita dedicação. Então, Kim Soo-yoon se virou para a multidão e disse: até uma criança acredita que pode fazer isso. O ânimo das pessoas mudou. Alguém gritou: pelo menos podemos tentar. É melhor do que sermos devorados. As pessoas começaram a dizer que tentariam, mas um deles murmurou que os moradores eram muito covardes, e eles usaram apenas o que ele lhes deu, porque ele pediu que o ensinassem a lutar contra o sistema. De repente, surgiu uma janela na frente dele, informando que os aldeões haviam ganhado força de vontade e que o progresso havia avançado 60%. Bem, se todos estavam falando assim e levando a sério, então poderíamos começar. Enquanto isso, o chefe descia as escadas gritando o nome de Kim, furioso, perguntando como ele ousava humilhá-lo sem saber de nada. Quando cheguei ao final, repeti Kakei algumas vezes, e então a criatura acordou. Ao olhar para ela, ele teve um plano maligno, usá-la para destruir todos eles. O treinamento foi um sucesso, e eles até aprenderam a domesticar pássaros que pareciam corvos. Depois, tivemos que colocar os filhos daquela serpente sob a vila, e os moradores começaram a alimentá-los
segurá-los para que não fossem atacados. Então, olharam para o rapaz que estava lá, determinado a derrotar a centopeia. Ele os impressionava de todas as formas. Mesmo sendo muito rápida, ela não conseguia alcançá-lo nem com um único ataque. Seus esforços foram em vão, pois ele conseguiu derrotá-la com um único golpe de espada. Os homens gritaram para ele que o sol estava quase se pondo e pediram para que parasse. Ele concordou, dizendo que poderiam ir e que logo os alcançaria assim que terminasse com aquele monstro. Uma nova mensagem apareceu, informando que a torre do exame no 10º andar estava 90% completa. Ele gostaria de terminar a tarefa, mas a passagem ficou muito lenta, talvez devido ao desaparecimento do Stasta. Então, o chão começou a tremer, e algo emergiu rapidamente da terra. Quando olhei para cima, vi um grande pássaro azul voando pelo céu. Ele era o único predador capaz de atacar a serpente, o pássaro divino do fogo azul. Sua presença era imponente. Alguém gritou para todos olharem como ela era assustadora e como seu brilho era valioso. Com algo assim, ele pensou que os aldeões o aceitariam novamente como um herói, pois ele seria o líder e poderia controlá-la. Mas o pássaro divino congelou no ar e lançou uma coluna de chamas azuis contra ele. Rory gritou de dor, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Não podia ser verdade. Ele desapareceu, se desfazendo no chão. Kim Soo-yoon, que estava se escondendo daquela coluna de fogo, não conseguia imaginar que a criatura possuía tamanho poder. Um grande problema surgiu e ele voou em direção à vila. Precisávamos alcançá-lo rapidamente e impedi-lo antes que causasse problemas. Para interceptá-lo, ele usou sua habilidade de salto e sacou sua espada. Ele balançou a espada e passou ao lado da criatura, mas percebeu que não seria tão fácil derrotá-la. Enquanto caía, o pássaro decidiu atacá-lo, tentando se livrar de sua ameaça de uma vez por todas. O golpe foi forte o suficiente para causar ferimentos e sangramentos em algumas partes do corpo, mas Kim não se importava com isso. Ele não podia deixar a criatura alcançar a vila, pois já havia conseguido convencer os moradores. Enquanto isso, dois homens caminhavam e conversavam sobre o viajante, que já estava fora há muito tempo. Na verdade, ele não dormia há um dia inteiro, provavelmente porque era jovem, e a juventude trazia muita força. Se eles tivessem essa força, monstros simples não seriam um problema. Kim Soo-yoon desenrolou a corda até o fim, pousou na borda de uma casa e saltou de volta. Os homens viraram a cabeça ao ouvir sons estranhos atrás deles. Quando olharam para o céu, viram um grande pássaro azul pairando acima deles. O grito da criatura ecoou por toda a área. Eles ainda não estavam preparados para enfrentar monstros como aquele. O pássaro começou a acumular ar para lançar outra chama de fogo. De repente, de algum lugar, uma espada amarrada a uma corda voou rapidamente em sua direção, enrolando-se ao redor de seu bico. A corda apertou cada vez mais, interrompendo sua habilidade de se mover. Se não conseguissem derrotá-lo, pelo menos poderiam puxá-lo para baixo e capturá-lo. Enquanto ainda havia uma chance, poderiam usar a transformação para retirar seus poderes, mas algo inesperado aconteceu. Enquanto isso, em casa, uma mãe conversava calmamente ao telefone com uma amiga sobre a decisão de seu filho de tirar férias após seu último exame. Ela não estava preocupada e tinha certeza de que ele estava bem. Sentia que ele havia amadurecido repentinamente, e às vezes parecia até ser outra pessoa. De volta ao 10º andar, Kim Soo-yoon cerrava os dentes de dor enquanto era envolvido pelas chamas azuis do pássaro. Mesmo assim, ele ainda tinha forças para lutar contra a dor e continuar a batalha. Ele queria usar a transformação, mas a habilidade não foi ativada, porque seu nível não era alto o suficiente para causar dano. Enquanto isso, o pássaro continuava tentando queimar o inimigo com uma coluna de fogo. Eu não aguentei mais e gritei alto que aquele fogo era incrivelmente quente. Quando senti que meu corpo estava me abandonando, um pensamento passou pela minha mente. Eu não podia ficar ali daquele jeito. De repente, me lembrei do pingente que usei para me proteger dos lagartos. Antes, achava que era algo inútil, mas no fim, ele tinha propriedades valiosas. Me obriguei a me concentrar e senti que ainda podia lutar. Então, peguei o pingente do tesouro de Charles, que tinha um elemento de restauração. O sistema informou que todas as minhas feridas estavam curadas e que ainda havia 4 usos restantes. Assim que o pássaro se virou, percebeu que os danos do inimigo tinham desaparecido, assim como o fogo. Kim Soo-yoon não perdeu a oportunidade e atacou imediatamente, balançando sua espada contra a criatura e acertando suas costas. A lâmina penetrou um pouco no corpo do monstro, mas dessa vez parecia que tinha funcionado. Os dois caíram bem no centro da vila, levantando uma coluna de poeira e um estrondo. O pássaro azul de Deus estava deitado em um buraco formado pelo impacto, sem sinais de vida. Kim Soo-yoon abriu os olhos e ficou observando por um tempo para ter certeza de que havia vencido. Quando confirmou sua vitória, seus olhos se fecharam de exaustão e ele desmaiou ali mesmo, no chão. Depois de um tempo,
Uma garota chamou por seu tio várias vezes, esperando que ele a ouvisse. Ele acordou de repente e gritou, assustado por estar sendo chamado tão alto. As pessoas ao redor ficaram aliviadas ao ver que ele estava bem, já que o viram envolto em chamas antes de perder a consciência. Quando ele perguntou o que havia acontecido, os homens explicaram que, graças a ele, o pássaro foi destruído e que não havia mais problemas. Eles também disseram que dividiram o corpo da criatura para alimentar as serpentes por um tempo. Todos ficaram impressionados por ele ter sobrevivido ao fogo e, por isso, começaram a chamá-lo de herói. Mas Kim Soo-hyun, modesto, respondeu que apenas teve sorte e que, tirando a dor nos músculos, estava bem. Quando a garota correu para abraçá-lo, o sistema notificou que ele recebeu 1000 pontos, a maior recompensa, e que o 10º andar havia sido concluído. Suspirei de alívio ao perceber que não havia mais nada com o que me preocupar. Agora, os moradores poderiam viver em paz. Além disso, sua classificação subiu, e logo se espalharia na internet que ele estava em primeiro lugar. Isso atraiu ainda mais pessoas que vieram chamá-lo de Salvador. Os moradores da vila nunca o esqueceriam e eram profundamente gratos. Fiquei um pouco surpreso com toda aquela cena e apenas observei em silêncio a felicidade dos aldeões. Assim que se recuperou, Kim Soo-hyun quis voltar para a realidade. Mas, no momento em que ia sair, uma voz familiar o interrompeu. A garota, assustada com sua partida repentina, correu até ele e perguntou por que estava indo embora sem avisar ninguém. Ela continuou perguntando se ele iria salvar a segunda vila. Kim respondeu que talvez fosse e tentou sair discretamente. Então, a garota me entregou uma sacola, que parecia estar cheia de algo. Ela acrescentou que, não importava onde ou quando, nunca o esqueceriam. Dentro da sacola, havia algumas frutas que ela mesma colheu. Ela ergueu sua pequena mão e disse que se chamava Melly. Agradeceu em nome de todos e se despediu. Ele gostou muito dela, pois apesar de sua pouca idade, era muito sincera e gentil. Ele sorriu e se despediu também. Enquanto isso, um carro preto corria pelas ruas da cidade. O motorista queria levar os passageiros ao destino o mais rápido possível. No banco de trás, do lado esquerdo, Choi Hak-jun estava sentado, apoiando a cabeça na mão, pensativo. Seu mentor, que viajava com ele, percebeu e, após algumas tentativas de chamar sua atenção, perguntou se ele estava preocupado. Choi Hak-jun respondeu que seu mentor nunca ria, então, claro que ele poderia estar preocupado. Afinal, ele era o melhor entre os novatos. O mentor acrescentou que, se conseguisse chegar ao 15º andar, teria pelo menos um rank B ou até mesmo a chance de tentar um rank A. Como o assunto era sobre os novatos, ele mencionou que o rank de Kim também seria avaliado em breve. Isso chamou a atenção de Choi Hak-jun, que perguntou como ele sabia disso. O mentor respondeu que era apenas intuição. Como Kim havia concluído o 10º andar, a avaliação era inevitável. Choi Hak-jun percebeu que, apesar de já saber dessa informação, Kim havia atraído grande interesse de seu mentor, Jude Donan. Por fim, o mentor disse que se houvesse uma oportunidade de encontrar Kim, fosse na torre ou no salão de exames, ele faria de tudo para trazê-lo para a guilda. E talvez, ao recrutar Kim, ele finalmente consiga deixá-lo ir. Eles chegaram à casa onde ficava a comissão de certificação dos despertos. Jonan disse que, quando terminasse, prepararia tudo para que pudesse subir ao topo do abismo, por isso precisava se apressar depois da prova. Se inventasse alguma coisa, todos sofreriam por isso. Subindo as escadas, soltei um suspiro de alívio por finalmente estar sozinho. Kim chegou ao mesmo lugar e ficou logo atrás dele, mexendo no celular. Quando conferi que tinha chegado ao local certo, fiquei aliviado, pois fazia muito tempo que não confirmava meu rank. A comissão de certificação dos despertos era administrada pelo governo. Ali, qualquer desperto podia descobrir seu rank, fosse um novato ou um estrangeiro. Era basicamente um centro de gerenciamento dos despertos. Muitas pessoas visitavam o local para entrar em masmorras, obter um rank ou até ganhar dinheiro. Um homem de terno preto o levou para o salão e pediu que se sentasse em uma cadeira. Aqueles que confirmavam seu rank se tornavam despertos ativos. Se uma pessoa tivesse um bom físico e habilidades, era reconhecida por todos, e por isso, as guildas costumavam vir recrutar talentos promissores. Para evitar perguntas desnecessárias, o homem disse que, quando tudo estivesse pronto, chamariam seu nome e explicariam o resultado. De repente, um grito ecoou pelo salão. Um dos despertos não gostou do resultado da avaliação. Ele recebeu o nível D, mas esperava pelo menos um C. O funcionário explicou que os requisitos para obter um rank tinham mudado e que não podiam fazer nada. Mesmo assim, o homem agarrou o funcionário pelo manto e gritou que isso não era problema dele. A renda obtida dependia
dependia do rank, mas aquele comportamento era inaceitável. Quando o desperto perdeu o controle e tentou socar o funcionário, outro homem interveio, segurando seu braço. Choi o derrubou no chão e quebrou seu braço. Porém, algo chamou sua atenção. Ele não sabia que alguém usava aqueles itens. Kim Soo-yoon observava a cena, surpreso ao vê-lo ali. O homem que causava confusão gritava para que o soltassem, mas Choi notou que o artefato em sua mão aumentava temporariamente seu poder mágico. Esse tipo de item não era vendido em lojas comuns, e ele não fazia ideia de onde o homem o tinha conseguido. Apesar de ser de rank baixo, era lamentável que tivesse tanto dinheiro. Se ele achava que todos ali eram tolos apenas observando suas habilidades, então deveria refazer o teste sem o bracelete. O homem sabia que tinha sido pego. Ele abriu a boca por causa da dor no braço, mas não conseguiu dizer nada. Então, Choi sorriu maliciosamente e avisou que se ousasse desafiar, não conseguiria nem o rank D. Os guardas se aproximaram, assumiram o controle da situação e escoltaram o homem para fora. Fiquei aliviado que tudo tivesse terminado daquela forma, pois não estava de bom humor e me sentia um pouco preocupado. De repente, alguém atrás de mim chamou minha atenção, me cumprimentou e se aproximou, perguntando se eu me lembrava dele da biblioteca, no segundo andar, e do banco onde nos encontramos antes. Começamos a conversar sobre quais testes cada um faria. Ambos fariam o teste primeiro, mas Choi perguntou se não era cedo demais para ele fazer o teste, mesmo sendo um igual. Coçando a nuca, ele respondeu que era um caso especial. Mentalmente, pensei que queria manter tudo em segredo para que ninguém olhasse para mim ou me fizesse perguntas durante o teste. Mas no fundo, ele sabia que eu estava no 15º andar. Se ainda não tivesse feito o teste, poderia ter pegado todas as recompensas do chão. Seu sorriso mudou para um olhar rude, pois tudo aquilo era por circunstâncias pessoais. Kim Soo-yoon imediatamente se lembrou de como ele era em sua vida passada e daquele olhar perigoso. Choi percebeu que já haviam se encontrado algumas vezes, mas ainda não sabiam os nomes um do outro. Então, foi chamado para o teste. Quando chamaram seu nome, mencionaram a guilda Aries, e eu me lembrei de uma guilda que havia destruído. Olhando para ele, fiquei curioso para saber o que o levou a fazer tal concessão. O funcionário anunciou que Choi, da guilda Ares, tinha um rank de quarto baixo a 44, e seu rank era B. Kim o parabenizou, mas notou que ele não parecia muito feliz para alguém que recebeu um rank tão alto. Em seguida, o funcionário chamou Kim Soo-yoon, um solitário, para fazer o teste. Imediatamente, a sala ficou animada. As pessoas começaram a cochichar, comentando que ele não era um novato. Enquanto Choi tentava ver quem era, Kim Soo-yoon se levantou e disse que voltaria em breve. Meu choque foi imenso, e imediatamente me lembrei das palavras do meu chefe. Se algum dia eu o encontrasse, deveria levá-lo até eles. Ele também pensou alto que, se aquele fosse o seu fantasma, talvez estivesse livre, mas não esperava que fosse justamente aquele cara. Senti-me mal, pois já o observava há muito tempo e me perguntava como alguém tão comum poderia ser tão extraordinário. Kim Soo-yoon saiu do prédio com um suspiro pesado, sentindo-se bem por finalmente ter conseguido sua classificação. Ainda assim, algo o incomodava, pois ele havia feito algo estúpido. Quando se aproximou do dispositivo de medição, o funcionário pediu que ele direcionasse sua mana para o medidor. Assim que ergueu a mão sobre o aparelho, começou a canalizar mana e uma cor roxa apareceu. Mas, em uma fração de segundo, a mana escapou e iluminou toda a sala. Era muito poderosa. Choi, que observava atentamente, ficou chocado e percebeu imediatamente que Kim Soo-yoon não estava usando sua mana habitual. No entanto, as pessoas ao redor não notaram nada de estranho, pois tudo aconteceu muito rápido. Apenas disseram que sentiram algo esquisito. O funcionário então anunciou: o solitário Kim Soo-yoon tem um nível de força de 3º grau, com valor 29. Portanto, será classificado como Rank C. Para Choi, isso era impossível. Como poderia ser apenas um Rank C? No mínimo, deveria ser Rank A ou até mais alto. Ele ouviu as pessoas ao redor comentando que provavelmente era apenas alguém com o mesmo nome, já que era um nome comum. Olhando para ele, tive certeza de que ninguém mais sentiu aquilo. O medidor mostrava que ele era Rank C, então talvez estivesse enganado. Afinal, ninguém pode controlar seu próprio rank e nível de força. Mesmo um gênio não conseguiria isso. Apenas aqueles no nível nacional desperto poderiam fazer algo assim. Kim Soo-yoon esperava ter feito um bom trabalho e que todos acreditassem no que viram, mesmo que tenha sido apenas por um segundo. Ele sentiu que estava perdendo o controle da sua mana. Por sorte, conseguiu recuperá-lo, senão poderia ter sido um desastre. Isso aconteceu devido ao rápido aumento de suas habilidades. Mas talvez fosse normal, já que ele havia limpado o 10º andar na dificuldade mais alta. O mais importante era que as recompensas foram muito boas. A habilidade adquirida após derrotar o pássaro era muito forte e eficaz,
especialmente contra monstros. Suas características haviam aumentado consideravelmente. Além disso, gostou bastante da loja, pois os itens nela eram bem diferentes dos que estavam disponíveis antes do nível 10. O problema era que, entre todos os itens, ele só conseguiu comprar um ovo de uma criatura não identificada. Mesmo sem saber o que era, teve que comprá-lo, pois era o único item que não sabia como obter de outra forma. Isso o deixou confuso. No entanto, em sua vida passada, houve um desperto que encontrou um ovo e se tornou um corredor com a ajuda do poder de uma entidade divina. O ovo estava ali há muito tempo, e nada tinha acontecido com ele. Pelo menos enquanto não estivesse vazio, enquanto caminhava, ouvi alguém chamar. Kim! Parecia estar atrás de mim, então parei e olhei para ver quem era. Era Choi Hak-jun. Achei que ele já tivesse ido embora, mas pelo visto, estava no banheiro. Ele perguntou como foi. Então, olhou para Kim e seu tom de voz mudou um pouco ao perguntar se ele ficaria bravo com uma certa pergunta. Enquanto isso, um rapaz que havia sido humilhado publicamente no teste de medição esperava do lado de fora para se vingar. Ele havia treinado por muito tempo para, pelo menos, alcançar o Rank C. Imediatamente me lembrei de como ele tentou enganar a todos com a pulseira. Não estava claro por que queria se vingar, mas essa poderia ser uma boa chance de ver o quão forte Choi realmente era. De repente, o rapaz ficou tenso, começou a tremer e suar. Seus dentes estavam cerrados. Um homem se aproximou por trás, colocou a mão em seu ombro e, com isso, seu estado piorou ainda mais. Esse homem era seu mentor, que perguntou a Choi Hak-jun por que estava atrasado, pois estava esperando por ele. Kim Soo-yoon perguntou quem era ele, e alguém sussurrou que era o chefe da guilda Ares, Jonan. Ao ouvir seu nome, ele pediu para não ser chamado tão formalmente. Então, abraçou o garoto, passou o braço sobre seu ombro e lembrou a ele que havia pedido para ser chamado de Hen. Então, olhou para ele com raiva e disse: "Uau, não demorou muito para o meu aluno fazer um novo amigo." Choi Hak-jun respondeu que conheceu essa pessoa no centro de treinamento e queria convidá-lo para entrar na guilda, caso seu rank fosse alto o suficiente. Isso interessou ao mentor, pois, se Choi Hak-jun se interessou por alguém, esse alguém devia ser especial. Então, ele decidiu verificar pessoalmente. Ele me cumprimentou por trás, enquanto Choi tentava ao máximo chamar minha atenção. Quando percebeu isso, não entendeu o que ele queria ou por que estava agindo daquela maneira, mas colocou o dedo na boca, sugerindo que ficasse em silêncio e não dissesse mais nada. Isso o acalmou um pouco. Então, avisei meu novo amigo, mas ele olhou para o homem e disse, em uma voz calma, que seu nome era Kim. O rosto do homem se iluminou com um sorriso, pois queria que ele se juntasse a ele para ajudar Choi mais uma vez. Mas logo afirmou que não era o mesmo Kim que tinha a classificação C. Meu mentor voltou e ordenou que eu ficasse quieto, pois ele era quem tomava todas as decisões. Então, pedi ao cara que me mostrasse seu cartão de despertar e, de fato, ele tinha apenas a classificação C. Ao devolver o cartão, ele se desculpou, dizendo que Kim se parecia muito com a pessoa que estava procurando e que, se fosse ele, teria o chamado para a guilda. O chefe da guilda não poderia convidar um desperto comum de nível C para sua organização, então pediu desculpas por incomodá-lo. No entanto, disse que se tivesse interesse, poderia ir até eles para fazer um teste, mas a resposta foi clara. Mesmo que ele fosse o Kim dos rumores, nunca se juntaria a eles. Afinal, se a guilda tem um líder que não valoriza a vida das pessoas, o que poderia acontecer com ele? O homem riu e ameaçou, dizendo que aqueles que desafiassem os membros da guilda mereciam ser punidos. Kim respondeu que esse cara era apenas um desperto de nível D e que já era muito forte para a autodefesa. Afinal, existia uma regra que proibia combates entre despertos, mesmo que no fim, um deles pudesse acabar destruído. Ao passar pelo corpo do sujeito, ele acrescentou que, quanto mais forte um desperto era, maiores eram as chances de sair impune. Uma guilda em que, não importa o quão forte seja o líder, permite massacres desse tipo, nunca será nada. E no fim, ninguém quer entrar em uma guilda assim. Kim apenas respondeu que eles tinham visões diferentes. Ao ouvir isso, o homem se virou e caminhou até o carro, dizendo que não havia mais nada para conversar e chamou seu aprendiz para segui-lo. Ele estava prestes a ir embora, mas antes se desculpou pela situação. No entanto, Kim segurou seu braço, impedindo que seguisse em frente. Ao olhar, vi que em sua mão havia um pedaço de folha dobrado. Então, ouvi suas palavras. Se precisasse de ajuda, poderia chamá-lo a qualquer momento. Kim observou atentamente o outro personagem, que era o chefe da guilda Ares Medium e um desperto de nível A. Em casa, decidi pesquisar algumas informações sobre ele na internet. Descobri que ele já havia sido um criminoso e era conhecido por resolver tudo na base da força antes de despertar seus poderes. Mas, depois do despertar, ele largou o crime e fundou sua guilda. Mesmo assim, a guilda Ares ainda era vista como suja, pois sua reputação estava manchada por serviços financeiros duvidosos e comércio ilegal. O modo como ele destruiu aquele cara só confirmou isso. Como
diz o ditado, um leopardo não muda suas manchas. Ele claramente escondia algo, e eu também suspeitava que Choi tivesse algum problema com ele. Mas, por mais que tentasse, nada me vinha à mente. Fiquei me perguntando o que poderia ter acontecido entre ele e a Guilda Ares. Encostado na cadeira, refleti sobre o quanto ainda precisava descobrir. Olhei pela janela por um instante e vi o quanto a neve caía de forma silenciosa e calma. Quando o fim chegou, o mundo congelou. Não havia mais neve nem chuva, e a situação piorava a cada dia. Naquele momento, eu não sabia que paz e tranquilidade eram um verdadeiro luxo. O ano novo já estava chegando, mas eu havia esquecido disso por causa de Choi e da prova que precisava fazer. Eu tinha outro motivo para ir até a torre. Não era pela classificação, mas sim porque precisava do certificado de desperto para participar das investidas. Por isso, precisava fazer o teste. Caso contrário, não teria motivo algum para ir, mas não podia mais esperar. Eu também sabia que algo grande estava para acontecer em breve. No entanto, pensei que, se não pudesse resolver, nem valeria a pena pensar nisso. Eu não era o único de classificação C por lá, e segundo os registros, não tinha experiência. Então, teria que esperar para ver se seria escolhido. Ao pensar no outro personagem, me ocorreu que se eu repetisse aquele truque novamente, mesmo sem querer, poderia tentar enganá-los. Em um dos cafés, um homem e uma mulher estavam sentados, conversando com um caçador de nível C. Monok, que tinha o 12º nível de limpeza de masmorras, fazia parte do time, assim como Lee Annie, uma maga de nível C, no 8º nível de limpeza de masmorras, e Kim Yoon, um médico de nível C, no 5º nível de limpeza. A mulher observou que o time não era ruim, mas também não tinha nada de especial. Desde que trabalhassem bem juntos, isso bastava. O homem comentou que todos ali eram apenas solitários medíocres, o que irritou a mulher. Ela bateu na mesa com o punho, achando o comentário rude, pois também era uma das candidatas. Depois de se acalmar, acabou aceitando a opinião dele, pois no final das contas, o mais importante era que ele estivesse na equipe. Então, pediu para que o desperto de nível B, Lee, se acalmasse e ficasse no lugar dele. Mesmo com Lee no time, ainda precisavam de mais um participante. A mulher perguntou por quê e o que ele temia. Para ele, a segurança era prioridade, pois agora as estatísticas de pessoas que não voltavam das masmorras estavam muito altas. Ele parou de subir a torre porque não queria desperdiçar sua vida. Se era assim, qual o sentido de continuar entrando nas masmorras? Foi então que recebeu uma mensagem no celular. A mulher entendeu e disse que ele podia agir como achasse melhor, mas que deveria obedecer ao líder. Após ler a mensagem, ela contou a Ju que, para sua sorte, receberam outra inscrição. No entanto, o nome desse novo participante era Kim Soo-yoon. A maneira mais fácil de diferenciar a dificuldade das masmorras era pelas cores. Quanto mais próximo do roxo, mais difícil era passar. A masmorra laranja era a segunda mais fácil no ranking. Se o grupo tivesse despertos de nível C, seria tranquilo vencê-la. Mas essa masmorra laranja era um pouco diferente das outras. Para acessá-la, era preciso ir até a província de Gyeonggi, perto de Seul. Quando ele chegou, o líder da equipe o cumprimentou. Eles estavam esperando por ele. Notei que Ju foi o último a chegar, e ao apertar sua mão, ele disse que não tinha problema, pois haviam acabado de chegar. Também precisavam se apresentar formalmente. O líder da equipe se chamava Lee. Ele pediu ao grupo para tratar o novo integrante com carinho e apontou para um rapaz, dizendo que ele era Kim Soo-yoon. Percebi que um dos membros reagiu de forma estranha, então precisei esclarecer que ele e Kim tinham o mesmo nome, mas que Kim era nível C e essa seria sua primeira incursão. No início, ele ficou surpreso, mas logo percebeu que todos acreditaram na história. Fiquei feliz por ter conseguido forjar o nível e se todos continuassem acreditando, isso era o suficiente. O melhor a fazer era não demonstrar seu verdadeiro nível de habilidade logo de cara. De repente, uma garota se aproximou, indignada. Ela queria ver o verdadeiro Kim, não um novato com o mesmo nome. Perguntou se ele não era fraco demais para uma incursão e se realmente seria útil para o time. Diante de tanta arrogância, ele respondeu que não achava que precisava ouvir isso de uma caçadora de nível C igual a ele. É claro que ela não deixaria isso passar. Gritou que ele não deveria nem pensar que eram iguais só por terem o mesmo nível, pois ela era claramente superior. Uma mulher de cabelos vermelhos pediu para que se acalmassem, pois já estava na hora de entrar na masmorra. Se estavam tão prontos para discutir antes mesmo de entrar, então ela queria ver como se comportariam durante a missão. Essa mulher era Kim Baron, amiga de Lee e sua assistente. Em seguida, uma garota se aproximou e o cumprimentou. Ela se apresentou como Kim Yoon e disse que seria a médica do time durante a incursão. Pediu que não se preocupasse com o que tinha acabado de acontecer, pois alguns despertos gostavam de se exibir para os outros. Ele não se interessou muito por Yoon, mas alguém que estava afastado chamou sua atenção. Perguntou sobre ele. Kim Yoon não sabia quem era, mas Ju e Baron pareciam reconhecer. O homem misterioso disse que não revelaria seu rosto nem seu nome por razões pessoais, mas garantiu que sua classificação
situação era legítima e que tudo ficaria bem. Kim Soo-yoon olhou para ele e sentiu que havia algo errado. O fato de ele ser tão reservado não era um bom sinal. Havia um motivo para ele ter parado de subir a torre e ter vindo para essa masmorra laranja. Isso porque todas as pessoas que entrassem nela agora não voltariam mais. Em 1º de janeiro de 2024, todos os membros da equipe foram mortos dentro da masmorra. O incidente foi considerado estranho, pois a causa parecia simples, mas chamou a atenção por um detalhe. 5 mortes foram confirmadas, mas a equipe tinha 6 pessoas. Isso significava que o verdadeiro assassino estava entre eles. Por causa disso, a equipe cresceu para 7 membros, o que significava que haveria mais uma vítima. Para proteger o time e encontrar o criminoso, ele precisava fazer de tudo para evitar esse destino. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Joo estava dando uma explicação e perguntou a Kim se ele tinha entendido tudo. Ele respondeu que sim, mesmo sem ter ouvido nada. Quando entramos, eu disse a todos para não se preocuparem muito, afinal, era apenas uma masmorra laranja. Disse que não deveria haver muitos monstros por ali, mas no mesmo instante, um dos monstros gigantes estava parado atrás de mim. E mesmo que houvesse monstros, eles seriam apenas como feras. Assim que vi a expressão dos outros, percebi que algo estava errado. Quando me virei, vi que um enorme ciclope verde estava diante deles, balançando um porrete para tentar matá-los. Kim Soo-yoon foi o mais surpreso com aquela aparição. Por que essa criatura estava ali? Eles nunca tinham encontrado ciclopes em masmorras laranja antes. Todos nós mal conseguimos desviar do ataque do ciclope e nos manter seguros, mas algo estranho estava acontecendo. Ciclopes geralmente apareciam apenas em masmorras de nível amarelo ou superior. Isso só podia significar uma coisa: a masmorra estava aumentando de dificuldade. Era como o crescimento de habilidades em God's Bluebird. Quando entramos, era uma masmorra laranja, mas agora, no meio dela, o nível subiu para amarelo. A verdadeira razão para estarmos ali era lidar com esse aumento inesperado de dificuldade. Mas isso não explicava tudo. Criminosos não podem mudar o nível de uma masmorra, a menos que um deles fosse um assassino. Se fosse esse o caso, a situação era ainda pior. Mas quem entre nós seria? Todos estavam apavorados. Joo tentou acalmar o grupo, mas Yoon gritou que estavam fazendo o possível e que precisavam fugir o mais rápido que pudessem. Essa é uma masmorra de nível amarelo. Não estamos prontos para isso. Uma pessoa de nível mais baixo gaguejou algo sobre a recompensa, o que deixou Yoon ainda mais furiosa. Nenhuma recompensa vale mais do que a vida, ela gritou. Como vamos derrotar esse monstro? Ela decidiu ir embora, mas Kim a impediu, perguntando o que aconteceria com os outros se ela fugisse. A discussão foi interrompida quando o ciclope atacou novamente. Todos nós mal conseguimos escapar. Estava ficando cada vez pior. O grupo estava focado nas coisas erradas, em vez de se unir para lutar. Apenas Joo parecia entender a gravidade da situação e conseguiu proteger os outros do ataque. Foi preciso muita força para deter o ciclope, o que provava que Joo não estava mentindo sobre ser de nível B. No entanto, ele não tinha experiência suficiente para enfrentá-lo. Então, tentou chutá-lo com toda a força. O impacto foi tão forte, isso causou pânico no grupo, porque seu melhor lutador tinha sido atingido com apenas um golpe. Joo só não foi morto porque Kim Soo-yoon se colocou entre ele e o ciclope no último segundo. O amigo de Joo correu até ele e perguntou se estava bem. Felizmente ele estava. Enquanto Yoon o ajudava a se levantar, Kim Soo-yoon segurava o porrete do ciclope com todas as forças. Ele então desferiu um soco para se livrar do monstro e evitar ferimentos mais graves. Ele teve que recuar rapidamente e usar suas habilidades. Todos ficaram boquiabertos e perguntaram como ele conseguiu escapar tão facilmente. Irritado, eu perguntei quanto tempo eles iam ficar parados, sem fazer nada. Eles precisavam se recompor, mas por mais que quisessem lutar, não conseguiam. Outro membro do grupo, que não tinha nome, disse que não havia saída. O caminho estava bloqueado. Kim Soo-yoon explicou que a partir do nível amarelo, a entrada e a saída da masmorra funcionavam de maneira diferente. Uma vez dentro, só era possível sair encontrando a saída correta. Joo confirmou essa informação, mas ainda não entendia por que a dificuldade havia aumentado. De repente, o chão começou a tremer, como se um terremoto estivesse acontecendo. Algo estava prestes a acontecer. Do nada, um grande número de monstros apareceu, cercando o grupo. A partir daquele momento, a única forma de escapar era lutando. "Eu vou segurar o ciclope!" gritei, desaparecendo em um segundo. Antes que Joo pudesse terminar sua frase, eu já estava em ação. Mas ainda havia outro problema. Mesmo que os monstros que nos cercavam não fossem muito fortes, havia muitos deles. Kim Soo-yoon estimou que pelo menos 30 criaturas estavam bloqueando nosso caminho até o inimigo principal. Conseguimos derrubar alguns, mas, tirando o ciclope, os outros eram apenas monstros de nível laranja, então podíamos deixá-los para os outros lidarem. Mesmo assim, enfrentar tantos inimigos ao mesmo tempo seria um grande desafio.